Ei. Vamos silenciar os nossos pensamentos, recebendo da espiritualidade amiga, trabalhadores dessa casa, as vibrações de amor, com essa melodia e essa música, falando de um amor incondicional, o amor de mãe, o amor de Maria, mãe de Jesus e assim mãe de todos nós. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho.
vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida, a claridade. E os próprios sentimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. A alta de Souza. E é com essa nossa querida poetisa aqui das nossas terras potiguares, na cidade de Macaíba, que nós iniciamos as nossas reflexões, meus caros amigos, minhas caras amigas, recordando, e não poderia deixar de ser, a presença constante e inesquecível de Jesus de Nazaré. Em resumo, o nosso esforço nessa manhã, meu, de Tânia, de Alisson, será um esforço muito imperfeito, o nosso óbolo, a nossa migalha, no sentido de tentar, mais uma vez, demonstrar que é o amor, o caminho, a verdade e a vida, tão bem exemplificados, não apenas teorizados, não apenas falados, mas colocados em prática pelo divino Rabi da Galileia. Nosso Hipólito Leon, Denisard de Rivaio, Allan Kardec, quando organizava o seu Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, redivivo, clareado e iluminado pelos queridos amigos da espiritualidade, organizou no seu capítulo 11 uma série de mensagens, de orientações espirituais e de reflexões em torno do amor. Nesse capítulo que ele intitulou Amar o Próximo, amar o próximo como a si mesmo. Dentre as muitas belezas dentro dessa quase poesia que se faz presente dentro da prosa do Evangelho, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Lázaro, belíssima, em que ele fala sobre o amor. E em determinado momento da magistral obra, que já há mais de 150 anos ilumina os nossos corações e as nossas mentes, nos diz o Espírito Lázaro: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, e os povos
sobressaltar você. Claro, lógico, muito evidente. Porque não era qualquer pessoa falando sobre o amor. Não eram apenas perturbações sonoras que sensibilizavam os ouvidos daqueles que estiveram ali. E eu às vezes me pego pensando, meu Deus do céu, vocês já pararam para imaginar o que foi para aqueles trabalhadores da primeira hora, para os primeiros discípulos, a grandiosa oportunidade de receber a lição e de ouvir o Evangelho límpido e cristalino, o amor, ao vivo e a cores, arrebatando os conteúdos. E era essa energia, esse magnetismo, que, como diz o Espírito Lázaro, fazia com que os mártires pudessem enfrentar as feras, pudessem se dispor ao sacrifício, se deixar ferir pelas pedras, pelas chamas abrasadoras que consumiam os seus corpos, pelas perseguições múltiplas e variadas, pelas crucificações, porque era o contato com o sentimento do amor personificado na figura desse grande mestre, desse grande professor. Amor. Eis o grande desafio das nossas vidas. A razão maior, meus caros amigos, minhas caras amigas, para que nós nos encontremos reunidos, não apenas aqui na cruzada dos militares espíritas de Natal, neste adorável café psicológico, mas reunidos, todos juntos, aqui nesse orbe terrestre, aqui nessa nave interplanetária, nesse planeta que nós chamamos de Terra, vivendo mais uma vez a oportunidade de colocar em prática esse grande desafio, de aprender sobre o amor, o sentido da vida. Durante muito tempo, os filósofos, os pensadores, os poetas, os cantores, os oradores estiveram se perguntando sobre qual o sentido da vida, qual a razão de ser pela qual nós nos encontramos reunidos aqui nessa jornada terrestre. Sem dúvida nenhuma, dentre muitas formas de responder essa pergunta, nós poderíamos dizer que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para amar, para colocar em prática esse sentimento, para aprender cada vez mais sobre ele e para vivê-lo a cada dia mais e melhor na direção do amor por excelência, na direção de viver esse sentimento conforme o Mestre de Nazaré nos ensinou, nos exemplificou. Ele é o Mestre, Ele é o professor, e nós somos os alunos, nós somos as crianças, as crianças, matriculados na escola da vida, com o grande objetivo de aprendermos então todos a conjugar esse verbo.
conjugar o verbo amar. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Ela ama. E nós amamos. Amamos conforme as inesquecíveis lições do Evangelho. Amamos no quilate exemplificado e colocado em prática por Jesus. Meus amigos e minhas amigas, é impossível iniciar essas nossas reflexões trazendo Jesus para a acústica dos nossos corações sem pensar: se nós pudéssemos amar assim como Jesus amou. Se nós pudéssemos pensar assim como Jesus pensou, e se pudéssemos sentir tal como o Salvador, se nosso modo de agir a máxima fosse o amor ao próximo, assim como bem nos ensinou o Filho de Deus, o guia e modelo para todos nós. Reflita enquanto há tempo em mão e olhe com seu próprio ser, se a caridade e o perdão residem em você. Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos, pensar, sentir e agir seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou: nada se consegue sem amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e age como Jesus ensinou: nada se consegue sem amor. Reflita, Jesus nos ensinou o amor. Jesus nos ensinou o amor. Trazidos pelo grande mestre dessa nossa escola terrestre, já ecoa no terreno dos nossos corações há 2 milênios. Já são 2000 anos aproximados em que o divino Rabi da Galileia mostrava: ainda continua verdadeira, ainda continua desafiadora nos tempos atuais, ainda continua nos convidando a uma reflexão profunda, porque é preciso concordar com o poeta e refletir internamente que o que falta ao mundo é o amor. É o amor que falta ao mundo.
É o amor, a ausência desse sentimento que ainda nos mantém presos nas trilhas da ignorância, nas trilhas da imperfeição, nas trilhas do desamor. É a falta de amor que ainda impede que a regeneração se concretize, que esse mundo se torne um mundo melhor de se viver. Natural. Acontece que, como nós falamos, meus amigos, minhas amigas, somos crianças. Somos crianças. E como crianças, imaturos ainda, nessa nossa escola, nós ainda titubeamos no nosso processo de aprendizado. Confundimos. E isso é perfeitamente natural. Não precisa a gente ficar também triste, acabrunhado por isso. É apenas uma constatação. Quando Jesus de Nazaré abriu os seus braços e pronunciou também a inesquecível frase, direcionando-a aos seus discípulos mais de perto e dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Ele não falava apenas para aquelas crianças daquela época. Ele falava para as crianças de todas as épocas. Somos nós. Então é natural que a gente encontre dificuldades considerando esse nosso nível de infância espiritual, de imaturidade espiritual, aliada ao grande desafio que é colocar em prática o amor, porque nós não estamos falando na essência, nós não estamos cantando, nós não estamos declamando aqui algo trivial. É a grande lição. E por isso mesmo é o nosso grande desafio. Isso porque, meus caros amigos e minhas caras amigas, o nosso modo de amar, a nossa forma de colocar esse sentimento em prática, ainda é recheado, carreado, de alguma forma, pelas nossas imperfeições. Amamos aqueles que nos amam. Amamos aqueles mais próximos, aqueles que são capazes de nos retribuir com amor, que nos fazem o bem, que gostam de nós, que nos amam. Esses sim, com muita facilidade, com muita tranquilidade, amamos. Só que para passar com louvor na disciplina do amor, é preciso ir além. É preciso fazer mais. É preciso fazer melhor. E foi exatamente sobre isso que nos falou Jesus através da narrativa do evangelista Mateus, no seu capítulo 5, versículos de 43 a 47. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai a chuva sobre justos e injustos. Ah, Jesus, por
porque você puxou a nossa orelha quando disse: pois se amais somente os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Amar não somente aqueles que nos amam. Isso é o feijão com arroz. É o início. Mas o grande desafio nosso, amar os inimigos, é o 12º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de falar sobre o amor ao próximo, Kardec nos apresenta então a pós-graduação do amor, Ivan. E a pós-graduação do amor mas, poxa, Igor, nós mal conseguimos amar verdadeiramente os nossos amigos, os nossos entes queridos. Como nós dissemos, nós ainda confundimos tanto esse sentimento nobre com outros sentimentos, como por exemplo a paixão, a posse, o exclusivismo. Como ir além? Como chegar então no mestrado, no doutorado desse sentimento? E estender essa devoção, esse bem-querer, esse amor, com tudo que ele significa de mais sublime, de mais nobre. Nós ainda vamos falar sobre isso. Aqueles que ainda não conseguem nos retribuir da mesma maneira, sendo, portanto, incapazes de oferecer a contrapartida, incapazes então de nos amar de volta, incapazes então de reconhecer esse nosso esforço e essa nossa dedicação. Como semear o bem? Como semear o amor no coração de alguém que só conhece a dor, o desamor? Semear o chão, cultivar o bem, chão do coração de alguém, flores no jardim, espinhos também. Há que se cuidar do amor que ainda existe em você. Não deixe morrer o amor, deixa florescer. Regue o coração com gotas de luz. Linda é a rosa do perdão, perfume do amor. Não desista de lutar, lute para ver crescer novos campos, semear com o amor que existe em você.
semeia o amor. Quando a flor do amor, e que não é capaz então de nos retribuir, de oferecer a reciprocidade desse sentimento, uma resposta lógica a que a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos apresenta nos seus ensinamentos. É amar quem não nos ama, porque são esses os ditos nossos inimigos, nossos desafetos, os nossos adversários, aqueles que mais necessitam do nosso amor. E às vezes, meus caros amigos e minhas caras amigas, é preciso a gente refletir que o ódio, na grande maioria das vezes, para não generalizar, nada mais é do que um grito desesperado de uma alma infeliz, que de uma maneira equivocada, convenhamos, clama, brada, grita aos quatro ventos sem se fazer compreender: ama-me, ama-me, ama-me. E o Espírito é esclarecido pelas luzes do Consolador prometido e por esses muitos professores de reforço que vêm para nos fazer compreender melhor as lições do grande mestre. Tem muito mais motivos para amar e para utilizar-se de indulgência para com aqueles que o Evangelho denominou de inimigos. É sobre isso que nos fala Kardec. Gostaram de Kardec? É um Kardec jovial, é um Kardec repaginado para o século XXI, é um Kardec sorridente, conforme nós o compreendemos e o sentimos. É um Kardec slim, fitness, para utilizar as denominações atuais. E vem Kardec em conjunto com os imortais da codificação, no seu capítulo 12. Qual é mesmo o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Amai os vossos inimigos. Só Betinha respondeu. Qual é mesmo o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Amai os vossos inimigos. Ainda está fraco. Vocês tomaram café, gente? Qual é mesmo o capítulo 12? Amai os vossos inimigos. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, graças a Deus, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança, olha aí de novo a criança,
que se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Mas para chegar nesse estado de vivenciar então o amor ágape, o amor crístico, esse amor que é capaz de se doar, esse amor que é capaz de se oferecer em holocausto, esse amor não amado, e que mesmo assim, não sendo amado, segue amando. Aqui utiliza esse termo para se referenciar a Jesus Cristo: o amor não amado. E que no momento extremo da sua experiência terrestre, ali no madeiro das perfídias humanas, contempla aquela multidão. Éramos nós mesmos, um pouquinho mais atrasados do que agora, e olha para cada um de nós. Talvez o seu olhar possa ter cruzado o nosso, e nos olhou como crianças. Ah, Senhor, Pai amado, eles são tão peraltas ainda, eles fazem umas malcriações. Não é por maldade, Pai, é por ignorância. São crianças. E sabe o que é mais legal em tudo isso? Eu os amo. Eu os amo. Todos. Perdoa-lhes, Pai. Perdoa-lhes. Eles não podem se imputar uma culpa tão pesada. Eles não sabem o que fazem. Mas para chegar nesse estágio, onde nós seremos capazes, e um dia todos nós seremos capazes, de colocar em prática o amor nesse nível, só nele, Deus, que é o Pai maior, sabedor dessa nossa condição de infância, nos permite as primeiras lições. A oportunidade que a gente comece a estagiar no sentimento do amor, começando do mais simples ao mais complexo, e vivendo então o desafio de amar o próximo, começando pelo próximo mais próximo. E é sobre isso que pergunta o egrégio codificador da doutrina espírita aos imortais na questão 774 do Livro dos Espíritos, sobre a necessidade dos laços de família.
ao que nos respondem os imortais da codificação, uma das que eu acho das mais belas respostas que os Espíritos nos deram. Porque falam para a gente, meus amigos, minhas amigas, sobre o propósito divino, quando institui o núcleo familiar. Se a Deus aprovesse, eu costumo sempre dizer, já falei isso aqui na cruzada, tenho certeza, ele poderia ter idealizado um modelo de universo, como por exemplo a ficção idealizou na imortal obra de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. E cada um de nós teria nascido no nosso asteroidezinho, no nosso mundinho, sozinhos. Ninguém pisaria no nosso calo. Mas convenhamos, depois de um tempo ia ser um marasmo total. Porque os Espíritos também nos esclarecem que nós, enquanto Espíritos, somos seres gregários. Nós somos feitos para o convívio uns com os outros. E é isso que responde os imortais a Kardec na questão 774. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que dessa maneira os homens aprendessem a se amar como irmãos. Nos caminhos do amor. Nos caminhos do amor. A família, então, meus caros amigos e minhas caras amigas, surge, aparece como sendo esse presente divino que cabe nos resguardar com todas as nossas forças, porque é a primeira oportunidade que nós, enquanto alunos matriculados na escola da vida, temos de experimentar e de colocar em prática esse sentimento. O bem maior com que Deus nos presenteou, para que nós pudéssemos iniciar de forma mais segura o nosso caminho no aprendizado do amor. Um presente a nos ensinar a acreditar na força do amor. Todo esse amor que está guardado em cada um de nós. Fortalece a tua fé, acredita no Senhor. A família é um bem maior que Deus te presenteou. Pare para agradecer, sinta a força do amor, faça do seu coração a morada do Senhor. Se o Pai edificou, nada pode destruir. Não desista do que você construiu até aqui. A harmonia do seu lar vem de dentro de você. O que Deus uniu e não vai se acabar está em tua
Alguém te espera o amor. Estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. A quem te arraste o temporal violento e corações ao frio, a noite ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece, consola, alça por chama o próprio coração, fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece e te perdoa. E o Mestre amado seguirá contigo. Alta de Souza. Há um escritor italiano radicado nos Estados Unidos, já desencarnado, Leonardo Buscaglia. O Leo Buscaglia, como ficou mundialmente conhecido também ficou pelos seus livros que tratavam da temática do amor. Aí o Leo, louco, doido de pedra, porque ele teve a ousadia de propor então em uma universidade dos Estados Unidos da América uma disciplina de vai. E os alunos dessa escola, dessa universidade, eles tinham então a oportunidade de se matricular na disciplina que se chamava amor. Na sala de aula, Leo Buscaglia então trocava impressões sobre esse sentimento com os seus alunos. E em muitos dos seus livros, Amor, Vivendo, Amando e Aprendendo, best-sellers. Esse italianão repercutia então nas suas obras aquilo que ele ia experimentando com os seus alunos. Imagina aí, você aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no lugar das disciplinas optativas, poder chegar lá e se matricular na disciplina amor. É emblemático. É um extrato humano daquilo que nós já falamos, do que nós estamos fazendo aqui, na vida, matriculados nessa universidade, com esse objetivo. Dentre as muitas coisas que disse, eu recomendo a leitura desse autor. Não é um autor espírita, mas há muito espiritismo nas suas palavras. Como, por exemplo, nesse trecho do livro, onde ele nos diz: mas tendo sido a criatura humana criada para ser feliz, e a felicidade consistindo na vivência e na prática do amor, ou seja, não há como ser feliz sem a vivência, sem a prática do amor, conforme nos diz Leonardo Buscaglia, muito modestamente. Eu concordo com ele. Vocês concordam?
Vocês concordam? O que é isso? É timidez ou é emoção? Ou as duas? Consistindo a felicidade na vivência e na prática do amor. Estamos todos fadados. Fadados. Eu costumo dizer que é a grande fatalidade do universo, a grande certeza que nós temos. Estamos todos destinados a conhecer, a experimentar, a praticar e a viver. Conhecer, experimentar, praticar e viver a maior experiência e desafio da vida, que é o amor. O amor é então esse nosso grande destino, a grande fatalidade do universo, como já falamos. Dia virá. E eu costumo dizer que posso falar isso na tribuna espírita com toda a tranquilidade, sem medo de ser feliz. Dia virá em que nos amaremos no quilate do amor que Jesus tem. Teve não, tem por cada um de nós. Que eu não tenho certeza quanto tempo vai demorar para isso, Bebê. Porque depende de nós fazer com que esse futuro se torne uma realidade e se concretize o mais rapidamente possível. Depende de nós sermos os melhores alunos que nós pudermos ser nessa escola, nos dedicando ao máximo, sendo bom aluno, estudioso, não aluno relapso, para aprender as inesquecíveis lições do Evangelho, que se tornam mais abrangentes e mais belas a partir das luzes do Espiritismo, dessa maravilhosa doutrina, que nada mais é do que a revivescência do Evangelho, da mensagem de Jesus, cuja essência do ensino é um convite cotidiano para que nos amemos cada vez mais e mais e mais e mais e além. Compreendendo então a nossa grande necessidade do amor, esse amor que ainda falta em nós, entendendo que ele representa um desafio, inclusive o desafio de ser direcionado para aqueles que ainda não são capazes de nos amar, treinando esse sentimento, a começar pelo ambiente doméstico, onde podemos experimentar as primeiras lições do amor, e amparados por Jesus, que colocou este como sendo o maior mandamento, que em determinado momento, quando perguntado qual é o maior mandamento, reforçou: é o amor. Para que não houvesse dúvida, colocou esse sentimento em prática, amor, para depois dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu mostrei, criancinhas, eu fiz, mostrei para vocês como é para fazer, tá certo? Agora é com vocês. Para deixar ainda mais clara que essa deveria ser a nossa postura,
que nos deveria distinguir dentro da sociedade ou da coletividade humana, terrestre, interplanetária, universal. Já nos momentos derradeiros, olhando para os discípulos mais de perto, falou: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Não é por pouco se amar. Não é por se amarem de qualquer jeito. Não é por se amarem somente entre si, entre aqueles que são capazes de se amar de volta. Porque nessa escola da vida, nós aprendemos também que o verbo amar teria que ser um verbo intransitivo. Poxa, Igor, domingo, metade da manhã, foi você aí com aula de português de verbo transitivo e intransitivo. Porque o verdadeiro amor, o amor do Cristo não tem espaço para complemento, para objeto direto ou indireto. Quem é professor de português agora? Não tem um professor de português. O amor tem que ser considerado, interpretado como um verbo intransitivo. Eu amo sem precisar de complemento. Eu amo sem esperar retribuição. Eu simplesmente amo. Alguns espíritos vieram, como nós já dissemos ao longo dessa história, para serem, como nós falamos, os nossos professores de reforço, para reverberarem a mensagem de Jesus, ajudando-nos a compreendê-la, a vivê-la, a colocar em prática. Porque às vezes, meus amigos e minhas amigas, quando nós olhamos para Jesus, ele parece tão distante, tão inatingível. Ai, Igor, você vem falando aí do amor de Jesus. Poxa, é o amor de Jesus. Como é que eu vou conseguir colocar em prática o amor de Jesus? Um amor ainda tão distante da minha capacidade de colocar em prática, de operacionalizar. Como fazer? Aí surgem determinados espíritos que encarnam no mundo. E eu trago apenas um exemplo, que sempre me é singelo quando eu penso sobre essas questões. Madre Teresa de Calcutá. Contam os causos, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, e eu às vezes aumento um pouco mais. Mas dizem que em determinado momento, Madre Teresa de Calcutá saía pelas ruas ali de Calcutá, na sociedade indiana. Ela não ia procurar os de casta, ela atendia a recomendação de Jesus de Nazaré, ia procurar os pobres, os extraviados do caminho, os párias da sociedade, os sem casta. Quem assistiu aqui Caminho das Índias vai saber do que eu estou falando. E aí, em determinado momento, ela recolhia essas pessoas, os invisíveis da sociedade, os invisíveis, relegados aos becos, às vielas, esquecidos. Eles eram ali deixados e o destino deles não era outro senão o desencarne. Em determinado momento, ela recolhe um senhor em estado
Estava um pé no plano espiritual e o outro aqui no plano material. Ela o envolve com o seu carinho. Leva-o para a localidade onde ela atendia os seus doentes. Aplica um medicamento, um alívio qualquer sobre as suas feridas. Dá-lhe alguma refeição com que ele pudesse matar a sua fome. Muitos desencarnavam mesmo, dadas as suas condições. Mas desencarnavam de uma forma tão diferente. Porque eles tinham a oportunidade de, no momento extremo da sua vida, quando talvez a dúvida pairasse nos seus corações e eles quisessem descrer, a partir da sua experiência dolorosa, triste, amargurada, e ter um contato com o amor, que agora deixava de ser uma abstração e passava a tomar forma, contornos muito bem definidos e uma face. O amor para aquelas pessoas, a partir daquele momento, ganhava um rosto. Era esse rosto de uma senhora que foi capaz de enxergá-los quando muitos fizeram como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. É singelo quando esse homem, mergulhado então nas suas dúvidas, e ainda mais em uma sociedade acostumada a cultuar os múltiplos deuses, querer saber então qual era o Deus que iluminava o coração daquela mulher. Porque se existisse um que fosse o verdadeiro, aquele que realmente pudesse tocar os corações humanos, se há um Deus líquido e certo nesse mundo, é o dessa senhora. Porque fez com que ela me visse. E aí o homem pergunta então, a pergunta emblemática, querendo saber da verdade, querendo compreender sobre o amor. Qual é o Deus a que a senhora serve? Qual é o Deus? É Shiva? Quem é? É Ganesha? Qual é o Deus a que a senhora serve? E o amor entrecruza o seu olhar com o olhar daquele homem para dar-lhe a última lição. E que lição? O Deus a quem eu sirvo é você. Tantos vagam pela escuridão, sem amor no coração, precisam de luz. Vem com a tua voz os amparar, para os guiar pela imensidão. A luz que vem de ti, que vem do teu olhar, no som da tua voz irradiar.
chora pelo filho teu, que no caminho se perdeu e por falta de amor não consegue ver a Deus. E para enxergar a Deus, você tem que se fazer luz, iluminando o teu coração em tudo que disse Jesus. Trilhar o caminho do bem, fazendo pelo seu irmão, abençoando a vida de alguém com tudo aquilo que o Senhor te deu, a luz e a voz que vem do coração. Seja a luz, ilumina o caminho com amor. Seja a voz que fala da palavra do Senhor. Seja o bem que todos se espelham em você, porque é preciso caminhar. Ela vence a escuridão. Nos caminhos do amor. Nos caminhos do amor. É preciso caminhar com amor. É preciso fazer luz. E nos diz o poeta, que poeta, eu adoro esse poeta. Seja a luz que ilumina com amor. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, falando-nos sobre o mundo de regeneração, nos diz: nesses mundos, o amor está inscrito em todas as frontes. Meus amigos, quem de nós não gostaria de viver nesses mundos? Quem de nós não deseja trilhar os caminhos que conduzem a essas divinas moradas, ao reino de Deus, ao reino dos céus, a que tanto Jesus fez alusão aqui na terra? Mas para trilhar esse caminho, chegar nesse mundo novo que todos nós desejamos, eu tenho uma vontade enorme, já confessei também aqui, de reencarnar em um mundo regenerado. Mas para trilhar esse caminho, chegar nesse mundo novo que todos nós almejamos, que todos nós desejamos, para experimentar essa grande mudança e viver essa realidade de estar em um mundo onde o amor está inscrito em todas as frontes. Nós precisamos compreender de que nós somos os grandes responsáveis por essa mudança. Já nos disse certa vez Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi: seja a mudança, mostra aí, Tânia, a camisa bonita. Seja a mudança que espera ver no mundo. Portanto, se desejamos viver o amor que esse novo mundo pode nos proporcionar, precisamos ser o amor aqui e agora, transformando esse nosso mundo em um mundo melhor de se viver.
a partir da nossa própria transformação moral. O amor desses mundos que Agostinho fala não é uma dádiva. É entendida essa dádiva como um presente. É uma conquista que se faz arregaçando as nossas mangas e colocando em prática. Como diria Kardec, esforçando-nos cotidianamente para superar as nossas más inclinações. Esforçando-nos por amar. E já nos dizia simbolicamente um outro grande mestre, Francisco, um dos muitos mestres do amor, assim como a Madre Teresa, assim como Gandhi, enviados do Cristo. Se você deseja viver em um mundo melhor, iluminado, onde houver trevas, que eu leve a luz. O que cultivas em teu coração, o que de fato nascerá de ti. Qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir em ti. O que há de bom pra oferecer a Deus? Se é chamado a fazer o bem, por que ainda se demora em ir? Se há muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir? E assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Servir ao nosso Deus, para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas seja luz. Me ajudem, por favor. Em tempos de trevas seja luz. Em tempos de trevas seja luz. Se você olhar para dentro de si mesmo, bem no fundo, sabe o que você irá encontrar? O amor. Essa essência divina que pulsa dentro de cada um de nós. O amor, imbatível amor, sobre o qual nos fala o espírito de Joana de Ângeles,
Olha aí a Joana. Na obra de mesmo título que nós recomendamos a leitura, Amor, Imbatível Amor. Dentre as muitas belezas, Joana nos diz que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se repara. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Aparentes paradoxos que só o amor consegue explicar. Porque quando nós olhamos para os tesouros terrestres, a lógica é que quanto mais eu dou, eu divido, eu reparto a minha riqueza material, menos rico eu fico. Mas o amor de Joana de Ângeles é um tesouro diferente. Eu tenho uma determinada quantidade de amor. E aí eu pego um pouco desse amor que eu tenho e distribuo com vocês. Dou um pouquinho para o Alisson, para a Tânia, para a Ivaíta, para a Betinha, para cada um, para a família, a minha que está aqui, para cada um de vocês. E aí eu vou dando, eu vou distribuindo, eu vou repartindo. E quando eu olho para dentro do meu baú interior para contemplar quanto amor eu tenho, mais amor eu tenho para dar. Quanto mais eu divido, mais ele se multiplica. Os matemáticos não conseguem resolver essa equação. Não conseguem. Quanto mais eu reparto, mais eu fico rico. É a mega sena do amor. Quanto mais eu dou, mais eu me agiganto desse sentimento. E quanto mais eu irradio, mais em mim ele se fixa. Se o nosso querido amigo Lourenço Barros estivesse aqui, agora seria o momento encarnado. Faço a correção. Eu tenho certeza que sempre que eu me lembro dele, é uma evocação. E ele era conhecido por um jargão, onde agora ele olharia para cada um de nós e diria assim: é bonito demais. É bonito demais. Nunca perece, porque não se inibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica. Todo mundo agora aqui, respirem profundamente. Que maravilha! Não fossem essas moléculas de oxigênio misturadas com alguns outros gases e algumas impurezas do ar, mas vamos esquecer isso. Nós não viveríamos. O oxigênio é fundamental para a nossa vida, mas Joana vem agora nos falar desse outro oxigênio, do oxigênio do amor. Assim como o ar é indispensável para a vida orgânica, o amor é o oxigênio para a alma. Sem amor, a alma morre. Não consegue viver. Não a vida verdadeira, a vida em plenitude, a vida espiritual. Por isso que ela diz: sem isso, a alma se enfraquece e perde o sentido de viver. O sentido. Qual o sentido da vida? É amar. Não é ser amado, é amar.
é imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e todas as ciladas. Somos todos centelhas do amor divino. Somos herdeiros do amor. E numa manhã como essa, então, como não sentir a doce, inebriante presença do divino Rabi, como se ele pudesse falar, sussurrar nos nossos ouvidos e diretamente na acústica dos nossos corações. Mais uma vez e sempre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Certa vez, questionado sobre o caminho da felicidade, Gandhi respondeu: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Fosse o grande mestre questionado sobre o amor, igualmente, vejam só que pretensão a minha, responderia: não existe um caminho para o amor. O amor é o caminho. Mas o que é o amor? Talvez ao longo dessa já um pouco mais de uma hora em que estamos aqui, obrigado pela paciência de vocês, eu não tenha tido condições de demonstrar para vocês o que é o amor. Me falta essa capacidade. Mas os poetas, os poetas, eles conseguem falar. E aí é um texto adaptado do poeta José de Souza Dantas que nós descobrimos que o amor é linguagem universal, tanto recomendado por Jesus. É caminho, verdade, vida e luz, a mais nobre virtude divinal. Uma fonte abundante, especial, que tem alta significação. É capaz de fazer transformação. Seu poder é demais ilimitado. O amor é o tema mais cantado.